Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Manual do Plano Z. E nesse vídeo acho que eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque eu acho que não adianta eu falar, tentar explicar o que é o canal, sem vocês entenderem quem sou eu e, bom, consequentemente, porquê do canal, tá? Então eu me chamo Felipe, já tenho 37 anos e, bom, o nome do canal é Manual do Plano Z, porque a gente já tentou algumas coisas e eu achei legal a gente colocar isso aí só para ilustrar mesmo, né, todas as tentativas que a gente já fez na vida. Então vamos lá, vou tentar ser um pouco breve aqui para não ficar muito longo. Eu sou um cara que eu gosto muito da parte de TI, tá? Então eu cresci no meio dessa parte de tecnologia e o primeiro curso que eu fiz foi no Senai, tá? Na parte de elétrica, então eu sou formado como eletricista, então eu fiz lá todos os cursos deles dessa parte, cabeamento, instalação residencial, predial, industrial, toda essa parte. Então isso foi lá em 2005, se eu não estiver enganado é 2005, mas acho que é isso mesmo. E depois eu parti um pouco para a parte de TI, de fato. Então eu tenho um curso técnico no Senac, acho que esse eu concluí em 2013, se eu não estiver enganado, já faz um bom tempo. Mas enfim. Só que assim, eu venho estudando parte de TI desde ali de quando eu era criança mesmo, muito antes até da parte de elétrica mesmo, sem ter um computador. Então fui me aprofundando e tal. Cheguei a trabalhar tanto com a parte de elétrica quanto a parte de TI, mas assim, foi um negócio que me saturou, me deixou muito mal mesmo dentro, não sei se foi a TI em si ou as empresas que eu trabalhei que não tinham suporte, não tinha uma coisa assim de louco, então eu fui ficando meio chateado com isso e, bom, não quer dizer que eu odeie isso hoje, mas é algo que eu não quero pra minha vida, entendeu? Já me chamaram diversas vezes para trabalhar. Poxa, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas falavam assim, cara, você é muito inteligente, então eu socorria muitos dos meus amigos, muitas pessoas próximas, né? Na parte de computador mesmo, na parte de manutenção de diversas coisas. Poxa, eu dou manutenção em máquina de lavar, dou manutenção em TV, dou manutenção em forno elétrico, geladeira, tudo que tem aqui em casa a gente consertou, entendeu? Então, felizmente nessa parte eu nunca tive que pedir ou pagar pra ninguém pra fazer, tá? Só que é uma coisa assim que foi me saturando muito na parte de trabalho em si, entendeu? Porque as pessoas nesse tipo de serviço, elas tendem a, como que eu vou dizer, querer pagar pouco, entendeu? Porque você não é uma empresa, então eles acham que você vale menos. E muitas vezes procuram de graça. Não tô falando das pessoas aqui próximas, tá? Não tem nada a ver isso. Até porque pra mim é um prazer ajudar. Mas digo no âmbito profissional em si, tá? Então eu fiz, poxa, tenho formação como técnico, programador, hardware, tudo mais. Só que eu nunca mais quis trabalhar com esse tipo de coisa. Acho que foi mais pela questão assim, tipo, eu estudei muito, mas muito mesmo. Mas nunca cheguei a ver um retorno e que me deixasse feliz com isso. Então eu tentei muitas outras coisas, tá? Então vamos lá. Quando eu comecei a empreender de fato, tá? Eu tinha saído de uma firma. Na época eu trabalhei como eletricista na construção do shopping da minha cidade aqui. Saí de lá porque o pessoal começou a ter muito problema com pagamento, essas coisas. Então falei, de que adianta a gente trabalhar e depois ter problema para receber. Então eu saí de lá e depois eu entrei para trabalhar numa loja dentro do próprio shopping. Tava precisando ali de dinheiro e tal. Entrei. Poxa, posso falar que foi um dos meus melhores patrões. Só que infelizmente a loja acabou falindo por questões burocráticas lá do shopping mesmo e tudo mais. Tá? Então, enquanto eu trabalhava lá, eu comecei a juntar um pouco de dinheiro. Não muito, mas comecei
a tentar vislumbrar alguma coisa melhor no âmbito ali de empreender, alguma coisa assim. Eu já não estava mais feliz também trabalhando para os outros, não tanto assim, como que eu vou dizer? Ah, tinha coisas que me deixavam muito chateado e que geralmente não afetam muitas pessoas. Mas eu comecei a pensar, poxa, não é isso que eu quero para minha vida. E você começa a ter muito problema, assim, em sentido, por exemplo, a loja faliu. Apesar deles serem ótimos patrões, eu acabei ficando sem emprego. Então não dependia só de mim também, entendeu? Dependia deles, do shopping, de uma variedade de variáveis aí que acaba que desestabiliza a gente. Então eu pensei, por que não trabalhar por conta? Também não quis ser assim aquele autônomo de bico, entendeu? Apesar de ter certo conhecimento de algumas áreas, falei, não quero trabalhar com bico, eu quero alguma coisa séria. Então eu comecei a pensar em alguma coisa para fazer e eu comecei dentro do shopping ali, eu aprendi muito sobre a área de personalização de produtos. Então era camiseta, caneca, coisas assim. E eu gostei disso. E daí eu acabei comprando um maquinário, máquina de estampar caneca, máquina de estampar camiseta. E eu fiz uma grande compra numa loja, não é bem uma loja, um fornecedor de produtos que não é personalizados, é produtos divertidos. Não sei dizer exatamente a categoria, mas acho que vocês, se vocês pesquisarem, vocês vão conhecer que é o Watt, tá? Então eu fiz lá, poxa, peguei, pô, juntei todo o meu dinheirinho ali, comprei as máquinas, tudo, comprei uma carga de produto lá, de copo, porta-retrato, sabe, aquele monte de coisa que vocês vêm vendendo por aí hoje. E foi assim, tipo, uns 4 mil reais em produto. E eu fui para as cabeças, eu ainda trabalhava lá no shopping, já estava certo que ia sair, porque já tinham me falado. E daí eu conheci um rapaz lá, um amigo, e daí a gente pensou, não, vamos encarar isso aí, vamos fazer um negócio junto. Beleza, fui lá na rua principal da cidade, achei uma galeria bacana, peguei conversei com o proprietário lá, consegui um aluguel muito bacana, muito em conta, e eu falei, vamos montar um negócio lá. Só que é o seguinte, você tem que tocar lá enquanto eu estiver trabalhando. Então o que, que eu fazia? Eu trabalhava no shopping da 1 da tarde às 10 da noite. Então eu falava, você precisa ficar nesse horário lá tomando conta da loja, e no período da manhã eu tomo conta. E cara, foi uma loucura, porque eu não sabia se ia dar certo, e eu me propus a pagar o salário desse amigo meu. Foi mal, galera. Tá muito seco. Bom, mas enfim. Eu me propus a pagar o salário dele com o meu salário que eu ganhava no shopping. E daí eu fui pras cabeças. Fui lá, fiquei algum tempo lá. Eu acho que antes de dar 3 meses, mais ou menos, tava começando a ganhar um público ali e tal. Não era um lugar assim, era legal, mas acho que o lugar que a gente alugou serviria mais para um escritório. Porque o que acontecia? Era uma galeria que ela tinha um corredor e um segundo andar. E a gente ficava na última loja lá de cima. Então as pessoas não tendiam a entrar e procurar a gente. Então só quem conhecia a gente, devido a algum tipo de propaganda, saberia ir lá. Então não tinha aquele público ativo entrando lá e descobrindo a gente. Então passou mais ou menos esses 3 meses. Esse amigo meu ele falou, cara, eu tô indo embora para Rio Claro, a gente é daqui de Botucatu. E daí ele falou, bom, não vai dar mais para continuar. Então eu acabei fechando lá. O pessoal da loja foi muito bacana lá da galeria, eles não cobraram multa nenhuma por a gente ter saído antes de um ano de contrato e tudo mais. Mas a gente teve que sair e, bom, essa foi a primeira vez que o negócio ruiu. Eu ainda tenho até produto até hoje. Isso aí foi lá pra 2018, mais ou menos, alguma coisa assim. Depois disso, eu comecei a tentar várias outras coisas. O que eu tinha certeza é de que eu não queria mais voltar a trabalhar para ninguém. E tudo bem, tranquilo. Só que eu voltei, entendeu? Eu acabei entrando numa empresa de TI, eles trabalham com software para cinema.
e eu entrei lá, foi uma indicação de estágio. Ia ser um estágio ali de 6 meses, para depois contratar. E eu tava precisando de dinheiro, acabou que eu falei, bom, vou pegar, porque o estágio é remunerado, e vamos ver o que acontece. E aconteceu uma coisa muito louca, porque eles estavam precisando muito de pessoal. E daí eu descobri lá dentro do estágio que eu precisaria estar fazendo faculdade, entendeu? E eu não tava. Só que mesmo assim eles me mantiveram lá, porque eu tive um desempenho no estágio assim muito bom. E daí, passado mais ou menos 2 meses, eles falaram, bom, vamos acabar com o estágio e vamos contratar logo o pessoal aí para trabalhar. Só que o que acontece? Eles trabalhavam com uma tecnologia proprietária. E isso era muito ruim pra gente, no caso, que entrou como estagiário para aprender a tecnologia e a ferramenta que eles usavam. E isso não deu tempo. E daí o salário realmente era baixo. Era muito menos do que eu ganhava na loja do shopping. E assim, era tudo muito corrido, o pessoal tava tipo com falta de pessoal mesmo lá. E se você precisasse de algum suporte, eles não tinham documentação de ferramenta, eles não tinham quem ajudasse a gente, e você ainda tinha que simplesmente cumprir prazo de tempo mesmo e financeiro, porque lá os clientes deles pagavam o suporte por hora. Então você tinha que ser muito rápido, tanto para terminar o que você precisasse fazer logo, quanto para o cliente pagar menos, entende? Então era um negócio assim muito louco. Eu acabei ficando lá por um tempo, mas começou a afetar muito minha cabeça. E de fato em casa começaram a falar até que eu tava ficando tipo muito estressado, muito. E depois que eu saí de lá, realmente eu nunca mais voltei ao normal. E realmente foi depois de lá que eu decidi que eu falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém e eu não quero mais me envolver com esse tipo de tecnologia. E saí de lá. Nisso eu resolvi, eu não lembro exatamente a ordem, pessoal, mas vou falar 2 tentativas que eu tive a mais aqui, que foi uma trabalhar com produtos adultos, que eu falei, poxa, no meu pensamento, né, eu falei, isso aqui é algo que se vende sozinho, porque muitas pessoas procuram e tem um mercado muito fechado, né? E mais uma vez, eu juntei um dinheiro, fui lá, comprei um monte de produto e quebrei a cara de novo. Porque eu descobri que é algo que de fato as pessoas procuram, mas é extremamente difícil divulgar. É muito difícil. Porque se você não tem um ponto físico, o que é muito difícil hoje de você conseguir, as pessoas não te descobrem, você tem que fazer propaganda. E hoje, para você fazer propaganda desse tipo de nicho, é totalmente restrito. Porque você não consegue divulgar. Não tem como. Não tem como você ir lá e postar alguma coisa dessa no Facebook, no Instagram. Então, eu fiquei com muito material também parado. E vencido, né, na verdade. Porque eu simplesmente tem prazo de validade alguns produtos. E acabaram que venceram e eu perdi. Porque não tem como vender de novo. Então, segunda vez que eu realmente quebrei a cara mesmo e perdi muito dinheiro com isso. Isso eu não sei se veio antes ou depois do que eu vou falar para vocês agora, que foi uma tentativa na época de trabalhar com venda de porções, tá? Então eu pensei, poxa, eu vou trabalhar com porção agora porque é um negócio que eu acho divertido fazer, eu gosto de cozinhar e tal. Fui lá, comprei fritadeira, comprei diversos equipamentos ali para trabalhar. E, bom, comprei freezer. Tentei, na época do freezer, tentei trabalhar com sorvete, mas nem cheguei a começar, porque é realmente um negócio muito complicado. Mas enfim, fui pra porção. Comecei a vender bem. Olha, logo de cara. Abri uma lojinha lá no iFood, comecei, eu vendia batata, eu vendia calabresa cebolada, frango a passarinho, diversas coisas nesse ramo.
E realmente funcionava, pessoal. Eu aprendi muitas técnicas de fritura, por exemplo, que a gente conseguia fazer um frango ao passarinho, assim, cara, surreal. Surreal mesmo. Eu comprei de diversos outros lugares aqui na minha cidade para testar. E eu não achei nenhum que fosse melhor do que o nosso. Não é querendo se gabar, mas era realmente bom. Pelo menos para nossa preferência aqui também, né? Conseguia deixar aquele frango ao passarinho sequinho, só que não seco ao ponto de não ter uma suculência, sabe? Mas não era aquele que fica aquela carne mole e tudo mais. Era muito bacana. A gente também tinha um outro frango empanado, que não era um empanado crisp, né? Tipo aquele com farinha panko e tudo mais. Era um empanado tipo KFC. E era realmente muito bom. A gente vendia muito dele. E a gente começou a trabalhar também com alguns lanches, tipo em baguete, tipo Subway. E vendia muito bem mesmo. Só que o que aconteceu? Nessa época, eu acabei tendo um problema de saúde. Um problema de coluna. Isso que eu adquiri lá no meu primeiro emprego ainda, na época que eu trabalhava em mercado. E eu acabei caindo de cama e fiquei. Simplesmente fiquei travado por mais de 6 meses na cama sem conseguir nem virar de um lado para o outro. Isso eu vou contar depois pra vocês. Não, na verdade acho que eu já vou contar agora pra gente não ter que gravar outro vídeo. O que me tirou da cama, acreditem se quiser, passei por diversos médicos, injeções, internação, quiropraxia. O que me tirou da cama foi acupuntura. Fica a dica. Espero que nunca ninguém tenha um problema desse, mas se precisar, a acupuntura foi o que me tirou da cama. Tentei diversos remédios, diversos tratamentos e nada. Entendeu? Fica a dica. Mas voltando aí à nossa conversa. Pessoal, acho que eu falo muito rápido e tudo mais. E esse vídeo já tá com 17 minutos, acho. Mas vou tentar finalizar aqui rapidinho pra vocês, tá? O que acontece? Eu acabei caindo de cama e, bom, tinha as contas de cartão de crédito pra pagar do outro negócio. Tinha as contas de cartão de crédito do equipamento que eu comprei para começar a trabalhar com as porções. E isso simplesmente começou a virar uma bola de neve. E quando eu vi, eu estava devendo mais de 7 mil reais de cartão de crédito. E na cama. Exatamente. Olha só o desespero. Consegui dar a volta por cima. Consegui sair da cama com a ajuda da acupuntura. E eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. A minha namorada na época, hoje a gente é praticamente casado, mas na época ela começou a trabalhar com brigadeiro, ela vendia brigadeiro na rua. Então fazia as caixinhas com 4 unidades, 6 unidades e saía para vender. E nisso ela começou a levantar um certo dinheiro, não era muito, mas era tipo constante, uma renda realmente funcionava, entendeu? E daí a gente começou a pagar as contas. A gente começou a movimentar o negócio e, assim, sempre no aperto, aquela coisa, sem dinheiro, direcionando tudo para contas. E a gente começou a diminuir bem essas contas. E daí a gente pensou, por que não começar a fazer entrega desses doces? Nisso eu pensei assim, ó, poxa, e se eu comprar uma moto? Exatamente. Olha só, com uma dívida de cartão já conseguindo pagar, eu falei, vou comprar uma moto para fazer a entrega dos doces. Isso porque eu tinha saído da cama com problema de coluna. Beleza. Pessoal, fui e pensei assim, ó, para comprar moto, por que não eu de repente não faço um esquema diferente? Essa aqui acho que é a parte mais importante do vídeo. Então, pessoal, prestem atenção, tá? Talvez eu devesse ter falado no começo, mas prestem atenção, que isso aqui é a parte mais importante do vídeo e é o que me motivou a criar esse canal e a gente continuar a fazer mais e mais, tá? Pense assim, se eu fizer uma prestação de uma moto de uns 800 reais, bom, dá para pagar com os doces? Acredito que dá, porque a gente já estava ali num ponto já com as contas estabilizadas. Mas e se eu fizer mais? Eu pensei assim, vou abrir um delivery de lanches. Exatamente, eu vou abrir um delivery de lanches e acho que se eu fizer 800 reais por mês, eu consigo pagar a moto só com o delivery e o que entrar
dos doces acaba ficando mais livre pra gente e não precisa comprometer para pagar uma parcela de financiamento. Beleza. O que eu fiz? Peguei o cartão de novo. Loucura. Mas eu fui. Eu comprei uma chapa simples de lanche, amadora. Fiz uma bancadinha para colocar ela. Comprei uma fritadeira. Acho que não. A fritadeira eu não comprei. A fritadeira eu já tinha de quando eu comecei a fazer as porções. Comprei o que mais? Comprei uma mesa mesmo com uma condimentadora para colocar os ingredientes frios e uma pista quente, uma pista aquecida para manter na hora de montar os lanches e manter o lanche quente para fazer a entrega. Beleza. Falei assim, fazendo isso aí a gente consegue, né, um bem bolado. Aí o que acontece? A gente começou a fazer e o negócio começou a desenrolar, a dar certo. Porque eu comecei a pedir muito insumo de qualidade e tudo mais, a fazer uma divulgaçãozinha aqui e ali e no iFood, tá? Então o iFood praticamente ele se vendia sozinho, não era assim uma chuva de pedidos, mas começou a funcionar melhor ainda do que os doces, entendeu? Não digo melhor, eu acho que é mais penoso, mas começou a entrar um volume de dinheiro maior. Beleza, a gente passou 2 meses assim, sem saber ainda exatamente o que ia acontecer, e depois de 2 meses lutando com um entregador, com um motoboy, com coisa, meu pai fazendo entrega e tudo mais, a gente resolveu, eu falei, vou fazer uma loucura, vou lá na concessionária. Beleza. Fui na concessionária e falei, bom, eu tava com o nome sujo porque eu tava com dívida, tava pagando agora o cartão, tava com o meu MEI todinho ferrado, sem declarar as declarações lá, com dívida do MEI. Eu falei, bom, eu vou lá, mas não vai acontecer nada, né? Sentei lá, conversei com o vendedor. Na verdade, eu tinha assuntado pelo site, né, da marca, a Yamaha. E entraram em contato comigo e me chamaram lá porque eles falaram, a gente tem o modelo que você quer da moto já pronta entrega aqui, se você quiser dar uma olhada. E eu fui lá sem compromisso. Gostei do que eu vi. E daí eles falaram, bom, vamos simular um financiamento aqui? Ver se aprova alguma coisa? Falei, vamos, mas assim, totalmente sem expectativa nenhuma. E foi quando eles fizeram, acho que pelo próprio consórcio ali da financeira da Yamaha, e aprovou. Aprovou 48 parcelas de 800 e alguma coisa. Bom, vocês podem ver que é altíssimo. Mas enfim, ele falou, a gente vai tentar aqui agora pelo Santander. E daí, bom, deu um valor ali muito mais agradável, né? Deu 48 parcelas de 735. E eu virei pro vendedor e falei assim, eu não quero que você me fale quanto que vai ficar essa moto. Não adianta, não fale pra mim qual que vai ser o valor total. Eu quero comprar ela, só que eu não vou pagar nesse período. Você vai fazer pra mim, mas eu não vou pagar nesse período. E, bom, aprovou e eu comprei a moto. Comprei essa moto e, pessoal, acho que eu consegui dar uma espremida na minha jornada até o ponto que eu tô hoje, tá? E daí, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu depois disso aqui. Então eu quero que vocês prestem atenção e fixem isso na cabeça de vocês. Eu vim do zero, com um monte de dívida, um monte de problema de saúde. Poxa, tive pedra no rim nesse meio. Tenho uma hérnia, entendeu? Então, assim, não foi fácil. A gente chegou aqui. Vocês podem ver que a minha vida é uma vida comum, não tem nada demais nela. Pra vocês verem, até a situação do fundo aqui não é algo que eu queria fazer assim pra vocês, né? Queria fazer algo mais bonitinho e tudo mais. Mas a ideia do canal é justamente essa, é mostrar a realidade, mostrar de onde que eu saí, pra onde que eu quero ir, aonde que eu estou, e tudo em tempo real pra vocês. Então cada coisa que eu fizer aqui, e cada coisa que acontecer na minha vida eu vou mostrar pra vocês, se tiver dando certo ou não.
E no próximo vídeo eu vou contar direitinho a história dessa moto e eu acho que vai ser muito bacana e vai inspirar muita gente. Beleza? Tamo junto, pessoal. Não esquece, se gostaram do vídeo, talvez esse vídeo não tenha mostrado tanta coisa pra vocês, mas acho muito importante, ficou muito longo também, mas vocês conhecem um pouquinho mais da minha vida e vocês vão ter uma clareza mais de entender como que vai ser a dinâmica desse canal e pra onde que a gente vai ir. Então se vocês gostaram, dá uma forcinha aí, dá um like, faz um comentário, qualquer coisa aí já ajuda a gente. E acho que inspira algumas pessoas também, se vocês conseguirem compartilhar esse vídeo com alguém e tal. Acham que alguém está no momento de uma inspiração, de sair de alguma situação. Sei lá, compartilha com essas pessoas. Talvez a gente consiga ajudar mais alguém e sair de uma situação que nem a gente ficou aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto e até o próximo.